Meus amigos, de volta, inclusive com o Facebook, falando para muitas cidades. Bate-papo agora, conforme já divulgamos em vários dias. Agora, na segunda parte do programa, Caio Valassi, advogado, político, inclusive pré-candidato na chapa do Emílio, né? Na probabilíssima eleição que Sete Lagoas deverá ter em 60 dias mais ou menos, ok? Caio Valassi, um prazer, uma honra tê-lo conosco novamente. Vamos lá. Inicialmente eu quero aqui dar meu abraço aqui na Graça Melo, no Carlos Machado, aí na técnica, na Tainá Barbosa, enfim, toda a sua equipe, agradecer a você mais uma vez pelo convite de participar aqui desse programa tão ouvido, tão prestigiado e tão respeitado em Sete Lagoas. Muito obrigado, viu, pelo convite. Nós é que agradecemos. Vamos lá, primeiramente eu quero informar o seguinte: Sete Lagoas vive um momento dramático, né? Dramático na sua história. Mas eu gosto de olhar tudo na minha vida, eu gosto de tirar proveito e enxergar o lado positivo da situação. Se por um lado nós vivemos esse drama todo, numa cidade que em menos de 90 dias já teve 3 prefeitos, numa cidade onde o empresário se afastou de Sete Lagoas, ninguém quer investir em Sete Lagoas, dado esse clima de instabilidade, esse clima de incertezas. Tudo isso nos faz refletir sobre o futuro da cidade. Então, para mim, ficou muito claro o que a cidade precisa e o que a cidade vai expurgar daqui para frente. Porque essa experiência vai deixar essa situação. Você me interrompe também. Eu quero registrar a presença também do Eduardo Faria, homem de comunicação, e também Gustavo Oliveira, que vieram aqui com você. Sempre me perdoa a interrupção, mas temos que registrar também. Eu estou fazendo aqui um paralelo da vida de Sete Lagoas para frente, né? Obviamente, essa prática política nefasta, irresponsável, essa prática política do vale tudo, das pessoas que entram no jogo e largam as regras do lado de fora, isso tudo é muito ruim para a cidade. Nós precisamos entender que a política é uma atividade essencialmente ética. A política é uma atividade das mais relevantes da sociedade. Pelo menos deveria ser. Mas ela é em todo o mundo. Todos os países do mundo são governados através da política. Né? Então, ela é inerente ao ser humano, em qualquer parte do mundo. Então é melhor que a gente atente para esse fato e encare essa realidade que a política ela é necessária e que a política tem que ser de boa qualidade. A política ela tem que ter a sua grandeza. Porque essa eleição de 2016, ela ia ser decidida pelo percentual muito curto de votos. Eu imagino que seria em torno de 1.500 a 2.000 votos que seria decidido. Após o episódio, né, que fizeram o maior fake news da história da política de Sete Lagoas, denigrindo a imagem de um homem correto, de um homem sensato, de um homem probo, como é o Emílio, aquilo mudou o resultado da eleição. E esse fato é um fato muito doído, muito traumático, porque nas eleições de 2016, eu e o Emílio tivemos uma performance sensacional. Uma chapa, Emílio e Caio. Sim, uma performance sensacional. Imagine você, nós tínhamos 2 partidos, aliás, 3 partidos. O nosso adversário, que era o Leônio e o Duílio, tinham 13 partidos. Eles tinham 300 candidatos a vereadores, nós devíamos ter nos apoiando aí numa média de 40 vereadores no máximo. E tudo isso fez com que a população enxergasse o seguinte: não dá mais para fazer política com esse tanto de compromisso que as pessoas estão fazendo, né? Do lado de lá, eles prometiam, os candidatos a vereadores deles, quem tivesse mais de 300 votos na eleição, eles dariam um cargo na prefeitura. Então a quebradeira da cidade, tanto do ponto de vista político, ético, né, resultou na vitória deles, porque eles transgrediram as regras do jogo,
né? Mas do ponto de vista administrativo também foi uma tragédia. É a maior tragédia. Veja você, o Márcio Reinaldo, por exemplo, que esse grupo que foi cassado criticava tanto, ele deixou a Codesel com 400 mil reais em caixa. E isso de 2016 para 2017. Hoje ela deve mais de 27 milhões de reais. Em 2 anos, esse grupo conseguiu quebrar a Codesel. A situação lá é caótica, os trabalhadores vivem num grau de incerteza muito grande. Essa tragédia administrativa, ela é resultado da política ruim que se pratica em Sete Lagoas. É isso que eu quero chamar a atenção da sociedade sete-lagoana. Quando a política é ruim, é uma tragédia anunciada do ponto de vista administrativo. Se fazem uma política concentrada num projeto de poder, e única e exclusivamente no projeto de poder, o resultado dessa tragédia. O que nós fazemos? Eu e o Emílio, nós trabalhamos o projeto de cidade. Que cidade que queremos? Onde estamos, para onde vamos e como vamos. Quais são as demandas prioritárias da cidade, no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento cultural, no seu desenvolvimento turístico, né, que entra também o aspecto da questão econômica. Nós estamos trabalhando e sempre trabalhamos dentro da lógica do projeto para Sete Lagoas. Esse projeto envolve desde o vendedor de picolé, o mais simples cidadão da nossa cidade, ao grande empresário de Sete Lagoas. Essa cidade tem que ser boa para todo mundo. Ela não pode ser boa para uma casta, sobretudo, e hoje em dia, a casta da política, porque, veja você, a tragédia política que você anuncia. Se em 2016 eles ganharam a eleição, que o tribunal já disse, né, que eles fizeram aqui o abuso do poder da comunicação. Relembra que foi um jornal que foi distribuído na véspera da eleição? Eu acho que todos já têm conhecimento desse fato. Foi um jornal que eles colocaram a imagem do Emílio, e no momento, naquele episódio, que nós iríamos para Vitória, tudo caminhando para a gente assumir a prefeitura de Sete Lagoas, ganhar as eleições. No desespero, eles soltaram no jornal falando que o Emílio havia cometido triplo homicídio e que respondiam também por estelionato e outras coisas. Imagine você, onde chegou a política de Sete Lagoas. Eu falo muito que o que aconteceu com o prefeito de Sete Lagoas, que ele foi expulso. Assim como no jogo de futebol, né, toda jogada desleal, o juiz dá o cartão vermelho e expulsa o jogador. O Leone e o Duílio foram expulsos da política de Sete Lagoas. E por que eles foram expulsos? Por deslealdade. Eles foram desleais, cruéis, absurdamente cruéis com a imagem do seu adversário. E isso comprometeram a ética da política. É isso que eles foram cassados, nada mais. Muita gente está achando que foi uma coisa simples, mas isso é muito grave, porque a repercussão dessa falta de ética, dessa deslealdade deles, estão empurrando o Sete Lagoas para o buraco jamais visto também na história de Sete Lagoas. Os empresários não querem investir aqui porque não tem gente séria com quem que eles vão tratar. A população está atônica com tanto buraco nas ruas porque deixaram de dar manutenção nas ruas. O servidor público está angustiado, absolutamente angustiado. O servidor público está desmotivado, porque há muitos anos as pessoas ganham a política de Sete Lagoas prometendo que vai pagar o salário em dia. Então, quer dizer, parece que pagar o salário em dia é o resultado final de uma política. Não, é só um processo que faz parte da política, porque a gente precisa do servidor, porque ele é o braço, ele é as pernas, ele é a cabeça para empurrar essa máquina administrativa para que a gente possa alcançar os resultados numa política harmônica, numa política, sobretudo, humanizada no setor de saúde, numa política que gera emprego, que cria oportunidades para a cidade. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto de cidade e o que a gente está vendo é exatamente o contrário. A gente não consegue visualizar, né, uma política de bom nível. Então, eu e o Emílio, nós sempre... E aqui
eu quero fazer esse paralelo, toda vez que nós participamos da política de Sete Lagoas, nós deixamos a política melhor do que nós a encontramos, porque nós enriquecemos o debate, a gente trouxe para o debate aqui a questão do SAI, como é que nós vamos resolver o problema do SAI, que se arrasta tantos anos. Nós estamos trazendo aqui a solução para uma saúde onde... Mas não vai ser fácil não, se acontecer a eleição, como tudo indica, e se ganharem, né? Mas tem um ingrediente aí, um componente, que eu não tenho medo, porque minha vida também foi toda feita de desafios. Tem uma palavrinha básica, que ela vai ser a tônica da nossa administração. Austeridade. Austeridade com os gastos públicos. A gente tem que eleger prioridades. Não dá para inchar a máquina. Eu estou ouvindo aqui com o raciocínio seu que a política daqui é ruim e que enfiou Sete Lagoas na tragédia. Isso foi em 2016. Quebraram as regras do jogo, transgrediram, usaram de métodos não convencionais para chegar ao poder. Veja você, ato contínuo na política de 2018, eles incharam a máquina da prefeitura para eleger Douglas Mello e para eleger Duílio de Castro. Então, encheram a máquina, pegaram lá na Codesel, puseram um monte de cabo eleitoral. O filho do Brandão, que é meu amigo, Josimar Brandão, mas que é da turma do Douglas Mello, arrumou um emprego lá para ele porque ele perdeu a eleição. O irmão do Douglas, que é um rapaz bacana também, e ele é negócio de autoescola, professor, mas está lá na Codesel, teve lá na Codesel durante esses 2 anos, ganhando aproximadamente 7 mil reais. O Douglas encheu a prefeitura e o SAI de pessoas. Para quê? Para que tivesse cabos eleitorais remunerados com dinheiro público. A máquina não aguenta esse tipo de política. O Duílio de Castro, por sua vez, não bastaram fazer o que fizeram na eleição de 2016. Mas em 2018 eles acabaram de atolar a máquina pública, inchando a máquina pública. Tem também as indicações dos vereadores. Ora, um vereador indica 50, indica a irmã, indica os parentes. A Prefeitura de Sete Lagoas não consegue dar as respostas que a sociedade espera. Chegar lá e ter remédio para os nossos irmãos que fazem tratamento da saúde mental, né? Não conseguir arrumar uma rua para que as pessoas não possam fazer, como minha esposa fez esses dias, perder um pneu 0 bala ali na Avenida Norte e Sul, e tantos outros aí estão com seus carros todos quebrados, não conseguem ter dinheiro para o elementar, que é para pagar quem trabalha, que é o servidor público. Então esse grupo preocupa com a parte política, mas é a política, a banda podre da política, a política ruim, a política nefasta, a política que vale tudo para poder manter o próprio status do poder. Ou a gente muda a política, e aí depois que a gente vai mudar a política, nós temos que mudar também os métodos, o jeito de governar. Essa é a novidade que Caio Valassi e Emílio vão trazer para o debate novamente, para incorporar isso na política da nossa cidade. Ô Adal, muito oportuna a sua pergunta e obrigado pela sua participação. É o seguinte, nós temos que fazer uma agenda municipal e uma agenda estadual. Nós precisamos de estabelecer quais são os problemas que nós temos que chamar o Estado à responsabilidade e quais são os problemas que nós temos que resolver no âmbito local. A hora que a gente entender o que é agenda regional, agenda estadual e também tem a agenda federal de buscar recursos, encaminhar projetos para trazer recursos para o município. Essa agenda regional, ela estadual, ela engloba a estrada de Araçaí, o hospital regional, a 424, que são todos peças importantes do desenvolvimento de Sete Lagoas. Agora, o mais prioritário de tudo isso, obviamente, é o hospital regional, que nós estamos lutando e demonstrando para a sociedade o quanto é importante restabelecer esse diálogo com o governo do estado, buscando também força na união para que a gente possa ter um hospital que possa dar ao povo de Sete Lagoas, sobretudo da região, conforto, humanização e acesso ao serviço de saúde, assim como prega a Constituição Federal, prega a Constituição Estadual e a Lei Orgânica, que fala que saúde é direito de todos e que o acesso tem que ser garantido, né, à população em geral. Então, a questão do hospital regional, nós precisamos sentar com o Zema
Nós temos que sentar para o Zema. Não basta construir, não, né? Não, nós temos que sentar com o Zema, porque nosso hospital aqui tem 226 leitos praticamente prontos. Quando você entra no hospital municipal, você vai ver um monte de maca e de pessoas nos corredores do hospital municipal. O hospital municipal, ele já atende a região há mais de 20 anos. Eu falo para todo mundo. As pessoas ficam perguntando assim, como é que vocês vão pôr aquele hospital? Eu acho que é por causa do tamanho, sabe, Nai? Todo mundo vê aquele gigante daquele hospital regional. Como é que vocês vão colocar ele para funcionar? Falou, gente, nós vamos chamar a União, o Estado, porque o sistema é tripartite, para discutir o financiamento da política. Consta que uma despesa mensal seria de uns 15 a 20 milhões. Pois é, mas nós já gastamos isso aqui na saúde. É isso que eu quero chamar a atenção, Nai. Nós já bancamos a saúde. O grande problema de Sete Lagoas é que a classe política não enxergou ou não quis entender, porque tem dois aspectos. Um é a ignorância. Às vezes a pessoa não consegue, ela ignora o problema. Outro é a desídia mesmo, é a falta de compromisso. Então eu vejo o seguinte, o hospital regional, ele é importantíssimo dentro do cenário. Agora, como que nós vamos conseguir, Adalberto, conversar com o Zema? Zema, é o seguinte, o sistema de Sete Lagoas já é pleno, né? A gestão plena desde do Múcio Reis. Nós assumimos aqui a gestão plena. Na gestão plena, o município tem um papel preponderante de gestor da saúde no âmbito do município. Veja você, o teto de financiamento da saúde em Sete Lagoas é o mesmo de 20 anos atrás. Nossa população envelheceu e isso, obviamente, requer cuidados e custos maiores com a população no limite que ela vai envelhecendo. Nós temos aqui um estudo que a Unifem fez, que 170 cidades da região se utilizam do nosso sistema de saúde. Nós vamos pegar esse estudo da Unifem e colocar na frente do Zema, do governador, do secretário de Estado da Saúde. Nós vamos pegar todos os dados e mostrar o quanto o nosso atendimento cresceu, né? E o quanto que diminuiu o financiamento, proporcionalmente o financiamento do teto da saúde em Sete Lagoas. É assim... Conversar com o Zema e depois explicar o que o Zema... Não, a questão é política. A questão é política. Sabe por quê? Ela passa pelo viés político. O hospital de Juiz de Fora está pronto, o de Uberlândia está funcionando, o do Barreiro, o Hospital Regional do Barreiro, é um sonho. Uma beleza. É um sonho, né? Agora, é questão política. Lá eles têm deputado. Primeiro, mas deputado atuante. Porque o nosso deputado aqui, ele faz um bico da Assembleia Legislativa. Ele fica na rádio aqui fazendo programa o dia todo e quando tem tempo ele vai na Assembleia. Eu queria até sugerir ao deputado que ele fizesse o contrário. Que ficasse na Assembleia o dia todo e quando ele tivesse um tempinho, ele fosse na rádio para prestar conta do trabalho dele. Ele está fazendo do principal um bico. Ele tem que trabalhar mais, porque as nossas demandas são muito grandes. E o Hospital Regional dentro. Então nós perdemos prestígio político. Sete Lagoas é uma cidade que perdeu muito prestígio político no cenário estadual, sabe? Há muitos anos. Isso está repercutindo hoje e de uma forma severa. Nós estamos lá embaixo. Né? Sim, a qualidade de vida caiu muito, né, Munay? Clemente Pedro do Centro parabeniza Caio Valasco pela clareza, competência e pela visão futura de Sete Lagoas. Estamos juntos, ok? Eu quero aqui fazer um agradecimento geral. Grande abraço. São palavras de incentivo. Eu agradeço muito porque a gente sabe que ao longo desses anos todos, o que a gente procurou fazer com a nossa participação na política foi deixar exemplos. Onde eu passei como vereador, né, eu tive uma produção legislativa muito grande, muito comprometida com Sete Lagoas, enquanto secretário a mesma coisa. E agora a gente vem colhendo aqui, né, esses bons fluidos, essas boas vindas aqui da população, do meu amigo Maurinho, do Vitor, que é um jovem que é a esperança nossa, é a juventude, o Clemente Pedro, o Luiz Carlos, Zé Anselmo, Paulo do bar lá do JK, a Valdirene, tanta gente bacana também, a Eliane Marques, que cuidou tanto bem de mamãe, obrigado aqui ao vivo, viu, Eliane, por tudo aí que você fez pela minha querida mãe, Marcelo também, muito obrigado, gente, a todos vocês. Nós temos aqui algumas demandas que da política regional que eu estava falando aqui para o nosso amigo Adalberto. A estrada de Araçaí, por exemplo, nós tomamos maior bola nas costas agora recentemente porque o governador do estado
ele assinou um contrato de concessão na ordem de 3,4 bilhões de reais, ligando a 101, que sai ali da BR-040, né? Ali no trevo de Curvelo, e vai até Montes Claros. Eles vão duplicar até o Corinto e arrumar a estrada toda, e vai pegar a alça de Cordesburgo, 135 quilômetros, que já é uma estrada nova, já vão colocar lá, Munaia, o acostamento, porque não tem acostamento, chama Rodovia dos Cristais, ligando Cordesburgo a Curvelo, que nós precisamos de integrar a nossa região, e largar a estrada de Araçaí de fora. Como assim? 3,4 bilhões, com 100 milhões de reais, nós ligávamos Sete Lagoas a Cordesburgo, né, Araçaí, Cordesburgo, ligaríamos a Curvelo, ligaríamos a Montes Claros e ligaríamos com o Nordeste do Brasil. Aí, gente, eu estou falando de desenvolvimento econômico, mais fábrica, para ração para pet, para espremer esse grão que desce, para fazer óleo, gerar emprego em Sete Lagoas. Então nós temos que ter uma política estratégica aqui da região. Então nós temos essa agenda estadual, que nós vamos jogar peso, nós vamos chamar todos os deputados que foram votados em Sete Lagoas, todos numa reunião, e perguntar a cada um deles de que forma que eles vão ajudar Sete Lagoas. Porque o voto em Sete Lagoas é um voto pulverizado, mas a responsabilidade, nós vamos chamar todo mundo à responsabilidade. Nós temos aqui a parceria do Tramonte, né, que inclusive ajudou a eleger o Douglas, senão ele não se elegeria, ele foi na carona aí dos votos aí do Tramonte. O Tramonte teve 12 mil votos aqui. Tramonte, de que forma que você pode nos ajudar em Sete Lagoas? 12 mil votos, a população votou em você, né, chamar todos, para ver de que forma que eles podem nos ajudar a sair desse abismo, dessa tragédia. Mas tem uma pergunta aqui muito interessante. Bom dia, gostaria, se possível, nessa entrevista, a abordagem do tema licitação, pois informalmente observo que, apesar de grandes quantidades, a Prefeitura compra produtos em quantidades vultuosas, porém com valor acima do mercado. Gente, como que você vai gerir uma Prefeitura que compra mal? Isso aqui é um cidadão que está participando conosco aqui do programa. Quais as medidas a serem tomadas no possível futuro governo, a fim de resgatar? Olha, ele já afirma, a fim de resgatar a confiança e a credibilidade de possíveis fornecedores. Ou seja, ele afirma aqui que hoje, nem para comprar, o município tem prestígio, porque se não paga servidor, não paga fornecedor, afasta todo mundo da licitação. Quem vai põe o preço mais caro, e isso acaba prejudicando na solução dos problemas da cidade. Respondendo ao Wagner Souza do Canaã, a prefeitura está quebrada, vai ser difícil governar Sete Lagoas. Vai, não dá para ter uma máquina inchada, né, colocar cabos eleitorais de alguns vereadores, que eu não sei quais, mas eu sei que tem vários que indicaram cabos eleitorais que incharam a máquina. Os cabos eleitorais dos deputados, não dá para manter cabo eleitoral de deputado, a máquina tem que ser enxuta. É assim que nós vamos fazer, comprar bem, não deixar roubar, fiscalizar, comprar pelo um preço justo, pagar em dia, né, enxugar a prefeitura, cortar essas gorduras todas. É o primeiro caminho, abrir a caixa preta da prefeitura para a sociedade, que a sociedade possa saber o que se passa dentro da prefeitura. Esse é o caminho que a gente pretende percorrer para conseguir os resultados da cidade. Geraldo Diniz do Boa Vista, um abraço, Geraldo, um abraço para Wagner Souza do Canaã. Parabéns pela vitória de retirar a chapa Leone do Igor, agora é ganhar a eleição e também a reeleição, bola para frente. Essa vitória é de Sete Lagoas. Por quê? Porque, olha, é Geraldo, né? Não, Geraldo Diniz. É o Geraldo Diniz, muito importante, porque essa vitória não é do Caio nem do Emílio, essa vitória é de Sete Lagoas. Assim como o jogador quebra a perna do seu colega lá de profissão, né? Ele é expulso, a expulsão, a punição, ela atua de forma pedagógica, para que os outros políticos que estejam aí atuando na política de Alagoas saibam que não dá para fazer política sendo desleal. Então tem esse caráter pedagógico. Quem ganhou com isso fomos todos nós. Sete Lagoas ganhou. Tenha certeza disso. Adalberto, de novo, queria saber a respeito da nossa cultura, fazer um teatro maior, e qual é a programação dele a este respeito? Adalberto, a política da cultura, ela tem que ser de forma articulada. Eu acho que você, que é uma pessoa que já viajou muito, conhece vários locais aí no Brasil e até no exterior, você sabe que a cultura e turismo andam de mão dadas.
É inadmissível você fazer turismo sem cultura. Ninguém fica numa cidade durante o dia vendo as suas belezas naturais sem saber. Ele não vai se hospedar, obviamente. Que tem um teatro, que tem uma feirinha bem organizada para que o turista possa participar, que tem atrativos na cidade, mas que ele também tenha durante a noite o seu entretenimento, que ele possa ver uma peça de teatro e tal. Isso, eles andam de mão dada. E aí o nosso programa, ele contempla várias articulações, tanto no âmbito federal, no âmbito estadual, e com os atores que já estão organizados, que nós já conversamos com parte significativa deles, para a gente construir uma agenda turística e a gente já começar a sentir os efeitos dessa atuação do poder público já no primeiro ano. Gente, eu quero agradecer muito, Munay, se você me permitir, viu? Não, eu quero agradecer muito a todos os ouvintes aqui da rádio e dizer que a política não tem segredo, não. É como a vida da gente. Na vida da gente, se a gente faz economias dentro da casa da gente, na gestão, a gente tem que ser ético com o vizinho, com os amigos, a gente tem que fazer uma interlocução com as pessoas, não tem muita diferença não, e foi isso que a gente aprendeu com o Valassi, meu pai que tem 98 anos, minha mãe, a Isis, e aprendi muito com você, Munay, com tantos amigos de coração que a gente tem, que a gente vem tentando ser um ser humano melhor, né? Para que a gente possa deixar um legado melhor para as gerações futuras. Esse é o compromisso da gente, é a única razão que eu tenho de participar da política, é essa a razão, de contribuir para a sociedade, para que ela possa avançar, que ela possa evoluir e que a vida das pessoas possam ser, no mínimo, uma vida em harmonia, né, e que tenha acesso à saúde, aos meios. E eu quero aqui deixar um abraço também para quem elaborou, né, lá os bispos e tudo, a campanha da fraternidade esse ano é políticas públicas, né? Então, quer dizer, fraternidade e políticas públicas tendo como objetivo garantir o acesso de todas as políticas públicas. Então a igreja, eu acho que ela vem num momento importante da vida nacional, deixar aqui um legado para reflexão de todos nós, que é importante, que todos têm direito a ter acesso às políticas públicas de saúde, de meio ambiente saudável, equilibrado, de cultura, de lazer, de entretenimento. É isso que a cartilha da campanha da fraternidade está propondo. É o que nós também sempre lutamos. Nós estamos assim muito afinados. Eu tive com o bispo e disse isso a ele. Estamos figuraça, né, com quem eu quero deixar o meu abraço aqui também. Ok. Obrigado, Carlos, obrigado, Graça Mello, obrigado, Carlos. E muito obrigado, Caio Valassi. Breve teremos novas entrevistas e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Okay? Obrigado, Munay. Obrigado a todos. Até amanhã.